Você quer começar a investir em renda fixa, mas está com dúvida em como formar essa parte da sua carteira? Vem comigo que é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Oi, eu sou Márcia Aparecida do canal A Investidora. Tudo bem com você? Renda fixa é aquele tipo de investimento que você vai ter um valor pré-determinado, ou seja, quando você investe em renda fixa, você já sabe qual valor vai receber ao final do período. E nesse caso, você já tem esse valor porque você vai emprestar seu dinheiro para o governo ou para bancos, dependendo do tipo de renda fixa que você preferir fazer esse tipo de investimento. Quando você vira um investidor, é crucial que a sua carteira ela seja bem diversificada. E para que isso aconteça, você tem que ter uma parte que seja renda fixa e tem que ter uma parte que seja renda variável. E ainda dentro da renda fixa, é importante que você esteja a parte da reserva de emergência. Então, é muito importante que você consiga fazer isso. E para que você faça os investimentos na renda fixa, você tem que saber quais são as opções de renda fixa que tem e para qual tipo de objetivo cada uma serve. Tem umas que vão ser para longo prazo, tem umas que vão ser para curto prazo, tem aquelas que servem apenas para reserva de emergência, ou pelo menos assim é melhor para a reserva de emergência. Então, tudo depende do que você está objetivando para saber em que você vai investir. E aí, para que você saiba em que você vai investir, é necessário que você estude, que você tenha o conhecimento e que você saiba o objetivo da sua carteira, que você saiba qual o seu tipo de investidor. Tudo isso para que você determine qual investimento você vai querer, mesmo sendo ele dentro da renda fixa. A gente sabe que a renda fixa ela é muito menos arriscada do que a renda variável, porque a renda variável ela vai ter questões que sobrepõem, às vezes, até aquele mercado, como, por exemplo, questões políticas, econômicas, enfim. E a questão da renda fixa, ela é um pouco mais segura. Mas a gente tem que ter em mente também que ela tende a perder valor muito mais fácil, porque a gente também tem que ter em mente que quanto mais seguro for um tipo de investimento, menos lucrativo ele vai ser. Você tem que ter isso em mente antes mesmo de começar a investir, porque não adianta você achar, eu vou estar seguro e vou estar com rendimento alto. Não, você vai estar muito seguro, mas o seu rendimento será menor do que se você pegasse aquele mesmo valor e investisse em algo um pouco mais arriscado. Então, quanto mais seguro, menos você recebe dividendos e quanto mais arriscado, você recebe mais dividendos. Mas também tem mais risco de perda. E para que você tenha uma segurança maior, mesmo dentro da renda fixa, você tem que aprender a diversificar. Como eu falei, você tem que saber quais são os tipos de renda fixa e qual objetivo você quer com aquela renda fixa. E aí você vai pingando um pouco em cada uma, de acordo com o objetivo que a sua carteira tem. Eu vou te falar agora os 3 principais exemplos de renda fixa que a gente tem e em que momento você consegue usar cada uma delas. O primeiro que eu vou te falar é sobre o CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário. Nesse caso, você vai emprestar dinheiro para bancos e aí você vai receber dividendos, ou seja, juros, de acordo com o empréstimo que você fez. Os CDBs de liquidez diária, eles são ideais quando você vai fazer a sua reserva de emergência. Porque quando você vai pensar em ser um investidor, quando você vira um investidor, é crucial que você faça a sua reserva de emergência. Porque a reserva de emergência, ela tem justamente essa característica. É um dinheiro que você vai usar em momento de urgência. Pode ser questão de emprego, ou seja, você perdeu o emprego, pode ser questão de saúde, pode ser questão com carro, pode ser questão na sua própria casa, que aconteceu alguma coisa, você vai precisar arrumar, pode ser qualquer coisa. A reserva de emergência, ela é ideal. Então, se você vai pensar em investir, pense na reserva de emergência. E CDB de liquidez diária é o ideal. Por quê? Porque como é uma emergência, você não sabe quando você vai precisar. E a questão da reserva de emergência é que o dinheiro tem que estar ali qualquer momento, qualquer dia, 24 horas, 7 dias na semana. E se você pega outro tipo de investimento, você até consegue resgatar, mas você vai ter que esperar um dia útil, você vai ter que esperar seu horário que o banco está aberto. Então, assim, tem vários outros critérios. Não quer dizer que você não pode formar reserva de emergência com outros títulos. Só que você tem que pensar na questão da urgência, né? Você precisar daquele dinheiro com urgência. O segundo título de renda fixa que eu vou te falar é sobre o Tesouro Direto. O Tesouro Direto, você vai emprestar seu dinheiro para o governo. É basicamente isso. Dentro do Tesouro Direto, a gente vai ter alguns tipos, como, por exemplo, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, Tesouro Prefixado, entre outros.
O Tesouro Selic, ele está atrelado à taxa Selic e ele também tem rendimento diário. Então, se você quiser também fazer reserva de emergência utilizando o Tesouro Selic, também é uma segunda opção. Eu particularmente prefiro o CDB de liquidez diário, mas caso você prefira o Tesouro Selic, também você pode utilizá-la como opção. No caso, já é um tipo de diversificação que você está fazendo até na sua reserva de emergência. Você pode botar um pouquinho no CDB de liquidez diária, um pouquinho na taxa Selic e dar aquela diversificada também na reserva de emergência. O segundo tesouro que a gente vai falar é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA está ligado ao índice IPCA, que significa Índice de Preços para o Consumidor Amplo. E o terceiro tipo que eu vou te falar é o tesouro prefixado. O tesouro prefixado, ele vai de acordo com a hora, com o dia que você compra ele. Então, a partir daquele momento, ele dali até o final do ano, ele vai estar rendendo. Porque a taxa dele vai ser anual, mas não anual contando o ano todo. Conta do momento que você compra até o final do ano. Um ponto muito importante de falar também sobre o Tesouro Direto é que como você está emprestando dinheiro para o governo, ele se torna um dos tipos de títulos mais seguros para você investir, porque a gente tem que saber que o governo subtende-se que ele é a instituição mais segura de um país, mais do que qualquer banco, qualquer empresa. Subtende-se isso. Então, se você compra um tesouro que é do próprio governo, que você está emprestando dinheiro para o próprio governo, é a garantia maior que você tem de receber. A gente tem que só ter um parêntese aqui, porque quando eu falei sobre a renda fixa, eu falei que lá no começo que ela é mais segura, mas ela rende menos. Então aqui ainda vale isso, você vai estar recebendo menos, mas você vai ter a garantia de receber, muito mais do que bancos, principalmente se for um banco privado, porque a gente sabe que pode acontecer qualquer coisa, a qualquer momento, e esse banco falir ou qualquer coisa do tipo, e aí você tem até aquele valorzinho do FGC, né, se aquele banco for assegurado pelo FGC, mas não é a mesma segurança que você tem quando você empresta para o governo. Os dois últimos tipos de investimento de renda fixa que eu vou te falar são os LCIs e os LCAs. LCI é a letra de crédito imobiliário e LCA é a letra de crédito do agronegócio. E eles são voltados exatamente pelo que o nome fala. O LCI, ele é voltado para a área de fundos imobiliários, né? Ele investe na área imobiliária. E nós temos que os LCAs, eles vão investir mais na parte de agronegócio, agricultura, essa parte. E você consegue comprar esses investimentos todos na sua própria corretora. Você não tem que ter muito esforço nem sair de casa para fazer essa compra. E aí você tem vários tipos de corretoras espalhadas pelo Brasil. Você escolhe a que você mais se adequa, né, mais se adapta. E lá você vai ter a parte de renda fixa. E dentro da renda fixa você vai ter todos esses e até outros tipos de investimento. E aí você escolhe aquele que você quer. Lembrando de ter seu objetivo, seu tipo de investidor em mente para você saber quais escolher naquele momento. Fazer a escolha certa, o valor certo e tudo mais. Então por hoje é isso. Obrigada por assistir meu vídeo até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Te espero por aqui. Tchau!